Olá, vamos à correção do trabalho de cálculo 1, exercício sobre derivadas, basicamente. Aqui, esse primeiro vídeo, é a primeira questão. Calcule as derivadas das funções seguintes, simplesmente calcular a derivada. Na letra A, a gente tem uma situação de soma, né, algébrica, soma, subtração, então é derivar termo a termo, é bem simples. Agora, na B, a gente pode usar a regra do quociente ou da cadeia. E na letra C, usar a regra da cadeia. Então vamos lá. No caso aqui da letra A, para determinar a f' de x, basta nós fazermos o quê? Olha, x à quarta sobre 4, isso daqui a gente pode, se facilitar, ver dessa forma, é a mesma coisa que 1/4 de x à quarta. Então, nós podemos aplicar aqui aquela regra que trata da constante multiplicada a f de x. Como é que eu derivo uma expressão nessa forma? Eu mantenho a constante e calculo simplesmente a derivada da função f. Tá? Bom, a função f nesse caso aqui seria só o x à quarta. Então, eu vou manter a constante, ok? Fica 1/4, que multiplica o quê? A derivada de x à quarta. A derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Então, aqui eu coloco 4x elevado a 3. Né? 4 que multiplica a própria expressão. No expoente, vamos lembrar, estou usando essa regra aqui, é esse formato, né? Na verdade é o x elevado a n, só corrigir aqui. Nós temos aqui x elevado a n. A derivada disso é n que multiplica x elevado a n menos 1. Nessa situação, o n é 4, então ele vem multiplicando, e no lugar, né, do 4 fica 4 menos 1, eu já coloquei 3. O que a gente percebe aqui é que vai ser possível cancelar 4 com 4, né? Vai ficar x ao cubo, simplesmente. O mesmo processo a gente aplica aqui no x ao cubo sobre 3. Você pode enxergar esse x ao cubo sobre 3 como sendo 1/3 de x ao cubo. Então você mantém, na hora de derivar, e não é igual, agora é a derivada, né? Você mantém 1/3 e deriva o x ao cubo, que dá 3x ao quadrado, e vai cancelar 3 com 3 também. Então aqui vai ficar 1/3, que multiplica 3x ao quadrado, cancela 3 com 3. Derivada de 5x, quando o x está elevado a 1, você vai subtrair 1 aqui, vai ficar 0, né? 1 menos 1, 0. X elevado a 0 é 1. Então, mantém simplesmente o 5. E derivada de menos 2 é 0. Derivada de constante é sempre 0. Portanto, a f' de x aqui vai ser x ao cubo menos x ao quadrado mais 5. Essa é a derivada. A gente pode fazer isso de forma direta, sem ter que desmembrar aqui, né, numa constante vezes um termo variável, da seguinte maneira. Olha, quando você tem x à quarta sobre 4, que é um termo variável, x à quarta, sobre uma constante, o fato de ser constante aqui, tá? Não há necessidade de regra do quociente. Você mantém a constante, mesmo ela estando embaixo. Tá? Esse sobre 4 é 1/4. Ok? E faz a derivada e calcula a derivada do x à quarta. Então, derivada de x à quarta é 4x ao cubo e permanece o 4 aqui de baixo. Tá? Mesma coisa ali com menos x ao cubo sobre 3. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, permanece sobre 3. Derivada de 5, de 5x que é 5, derivada de menos 2 que é 0. Tá aqui, essa é a f' de x, essa é a derivada. Aí você vem aqui e cancela, né? 4 com 4 dá 1 e 1. A mesma coisa 3 com 3, que dá 1 e 1. Ok? X ao cubo menos x ao quadrado mais 5. Agora, a letra B. Aqui a gente pode usar a regra do quociente, né? Chamar aqui de U e aqui de V, é uma opção. E aí usar a regra U sobre V, derivada de U sobre V, que é U' menos UV' sobre V quadrado. Aí então nós vamos ter que U é igual a 1, sendo assim, U' derivada de 1 é 0. Derivada de constante é sempre 0. O V é x à quarta mais 3x, portanto, V' vai ser, derivada de x à quarta é 4x ao cubo, derivada de 3x é 3.
Então eu tenho U, V, U', e V'. Vou justamente aqui para determinar f' de x, aplicar essa regra do quociente. Perfeito? Então, U'. U' é zero, que multiplica V. V é x² mais 3x. Então, quando está multiplicando, você tem que colocar entre parênteses. Tá? Menos U'. U é 1. V' está aqui, ó, 4x² mais 3. 4x³ mais 3. Tudo isso sobre V², ou seja, sobre x² mais 3x, tudo ao quadrado. O que nós temos aqui? Olha, uma multiplicação por zero. Então, essa expressão toda é zero. Portanto, menos 1, que multiplica 4x³ mais 3. Se quiser distribuir aqui, pode ser feito isso. Tá? Ou a gente pode simplesmente, como trata-se de uma divisão aí, em que eu tenho menos em cima e mais embaixo, já coloco menos na frente do traço de fração. E aí vou ter 4x² mais 3 sobre x² mais 3x, tudo isso ao quadrado. Tá aí, está resolvida a integral, não, a derivada. Uma outra opção aqui seria apelar para a regra da cadeia, né? Mas para isso a gente teria que fazer uma transformação. Vamos lá. A transformação é a seguinte: eu vou reescrever essa função f de x na forma x² mais 3x elevado a menos 1. Tá? Porque aqui é como se tivesse elevado a 1. Então, se eu passo para cima, fica elevado a menos 1. Eu troco o sinal do expoente. Aí eu vou pegar esta expressão e aplicar aqui a regra da cadeia. Eu posso, por exemplo, dizer que u é igual a x² mais 3x, sendo que a função f em relação a u vai ser u a menos 1. E pela regra da cadeia, né, a gente tem que a derivada de f em relação a x, que é o que nós queremos, né? A f' de x, que é a derivada da função f em relação à variável x. Tá? Então, df dx é igual a df du, derivada de f em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x. Vamos lá. Então, eu vou precisar de du dx. Se u é x² mais 3x, a derivada de u em relação a x é 4x² mais 3. É derivar essa expressão em relação a x. Regras elementares. O df du, derivada de f em relação a u, tá aqui, ó, é u a menos 1, vai ficar u elevado a, bom, ou melhor, o menos 1 vem multiplicando, né? Então vai ficar menos 1, que multiplica u elevado a menos 1, que dá menos 2. Então, eu posso chamar isso de menos u elevado a menos 2. Está aqui, ó, eu tenho df du, eu tenho du dx. Vamos, portanto, para df dx, para a derivada que a gente quer, que é, né, isso daqui é o f' de x. Ok? F' aqui. Então, df du é menos u elevado a menos 2, multiplicado por du dx, que é 4x³ mais 3. O que eu já posso fazer aqui, né, nessa f' de x? Vai ser igual a menos o quê? Bom, eu vou manter o 4x³ mais 3 na parte de cima, tá? E esse u a menos 2, eu vou escrever aqui embaixo, fica u elevado a 2. Bom, está quase pronta a nossa derivada. O que falta agora é voltar, né, essa substituição que foi feita aqui. Eu não vou dar a derivada de f em relação a x, deixando aqui de forma explícita uma outra variável u. Já que u depende de x, vamos fazer a substituição. Então, f' de x é igual a menos 4x³ mais 3, aqui eu não mexi em nada, né? E no lugar de u, eu coloco x² mais 3x, só que lembrando que aqui está elevado ao quadrado. Tá aí, o mesmo resultado que a gente obteve, né, pela resolução utilizando a regra do quociente. Agora, uma função em que a gente aplica de forma direta a regra da cadeia,
né? Eu vou chamar de u 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Dessa forma, a derivada de u em relação a x vai ser 2 vem multiplicando 3, então fica 6x elevado a quanto? A 2 menos 1, que é 1. Derivada de menos 2x é menos 2, derivada de 1 é 0. Bom, isso é o u. Se u é toda a expressão, a função f em relação a u vai ser u elevado a 8, está aqui, né? Dessa forma, a derivada de f em relação a u é 8u a sétima. O 8 vem multiplicando, tira 1 do expoente. Bom, então, eu posso dizer que a derivada de f em relação a x vai ser igual a du, ou melhor, df du, que multiplica du dx. Então, a f' de x, que é df dx, é df du, 8u a sétima, que multiplica du dx, que está aqui, 6x menos 2, aqui entre parênteses. Agora basta substituir u pela expressão em x, tá? Então nós vamos ter 8 que multiplica 3x ao quadrado menos 2x mais 1, isso tudo elevado à sétima potência, e aí, né, multiplicado aqui por 6x menos 2. Um cuidado que tem que se tomar aqui, você pode deixar dessa forma, tá? Mas se quiser utilizar esse 8, distribuir esse 8, você pode fazer isso aqui. 8 que multiplica 6x, 8 que multiplica menos 2. Não pode distribuir aqui 8 com 3x quadrado menos 2x mais 1. Por quê? Porque essa expressão está elevada à sétima potência. Você teria que primeiro desenvolver a potência para depois multiplicar. Então você pode simplesmente deixar dessa forma. Agora, uma maneira bem rápida e prática, né, para você derivar expressões dessa forma, já sabendo o que acontece quando se aplica a regra da cadeia, é o seguinte: olha, considere a princípio como isso daqui fosse uma única variável, né, não uma expressão em x. Então, como é que você faria a derivada disso? Simplesmente o expoente, a regra chamada, conhecida popularmente aí por regra do tombo, né? O 8 vem multiplicando, mantém a própria expressão sem alterar nada, elevado à sétima. Tá? Então, é a expressão sem alteração aqui, 3x ao quadrado menos 2x mais 1. E aí depois multiplica por quanto? Pela derivada do que está aqui dentro, que é 6x menos 2. Dessa maneira você calcula a derivada de maneira bem rápida e prática. É isso aí, próximo vídeo, questão 2 do trabalho.